Você já pensou em como os ensinamentos da Bíblia podem te ajudar a alcançar a verdadeira prosperidade financeira? Se a sua resposta foi não, talvez seja a hora de repensar essa relação entre fé e finanças. Muitos acreditam que para ser próspero é preciso seguir caminhos materialistas, mas a Bíblia nos mostra que a verdadeira abundância está em seguir princípios sólidos, que não apenas nos elevam espiritualmente, mas também abrem portas para o sucesso financeiro. Embora muitas pessoas associem a fé à humildade e à pobreza, é possível, sim, prosperar enquanto se mantém fiel aos valores cristãos. Se você se sente desconectado entre sua espiritualidade e o desejo legítimo de ter uma vida financeira bem-sucedida, este vídeo é para você. Aqui, vamos explorar como os princípios bíblicos podem ser aplicados de forma prática em sua vida financeira, ensinando que prosperidade e fé podem caminhar juntas. Ao longo deste vídeo, vamos descobrir como sabedoria, generosidade e uma vida alinhada aos valores cristãos são os alicerces para conquistar o sucesso financeiro. Este é um convite para refletir sobre como você pode integrar esses ensinamentos em sua rotina, criando uma vida de prosperidade material e espiritual. Em vez de pensar que você precisa escolher entre fé e riqueza, vamos juntos descobrir como eles podem coexistir, complementando-se de forma poderosa. Então, se você está pronto para aprender como a Bíblia pode ser uma aliada no seu sucesso financeiro, continue assistindo. Muitas pessoas têm dificuldade em fazer a conexão entre fé e prosperidade financeira. Na sociedade em que vivemos, frequentemente vemos a ideia de riqueza sendo associada a uma busca incessante por status, poder e consumo. Para muitos, o dinheiro está intimamente ligado ao ego e à vaidade. Por outro lado, a fé é geralmente vista como um caminho de humildade, sacrifício e serviço ao próximo. Isso cria uma ideia de que, se você deseja ser financeiramente bem-sucedido, talvez precise abrir mão da sua espiritualidade ou até se afastar de valores morais. É aqui que entra o grande desafio: como podemos conciliar esses dois mundos aparentemente opostos? A Bíblia nos ensina que, para Deus, o dinheiro não é o problema é o amor ao dinheiro, 1 Timóteo 6,10, que pode nos desviar do verdadeiro propósito da vida. A questão não é ser rico ou pobre, mas como lidamos com os recursos que Deus nos concede. A riqueza em si não é má, mas, quando mal administrada ou perseguida de forma egoísta, pode se tornar um obstáculo para nossa caminhada espiritual. Muitos cristãos, ao buscarem prosperidade financeira, sentem que precisam escolher entre uma vida devota e uma vida cheia de bens materiais. Isso pode gerar uma desconexão interna, onde a pessoa sente que seus desejos financeiros são incompatíveis com sua fé. Porém, a Bíblia oferece uma orientação clara sobre como viver uma vida equilibrada, onde a prosperidade não seja apenas uma busca egoísta, mas uma maneira de glorificar a Deus e servir ao próximo. Portanto, o que é necessário é mudar a forma como enxergamos a prosperidade. Em vez de vê-la apenas como uma meta materialista, devemos entender que prosperidade, conforme os princípios cristãos, é uma ferramenta para realizar os planos de Deus em nossa vida. Quando alinhamos nossas ações financeiras com os valores espirituais, nossa jornada financeira se torna uma forma de cumprir o propósito divino. Agora que sabemos qual é o desafio e a questão central, é hora de descobrir como a Bíblia oferece as chaves para a verdadeira prosperidade. Vamos explorar, então, alguns princípios fundamentais que podem transformar nossa visão e abordagem das finanças, oferecendo soluções práticas para alcançar a prosperidade de acordo com a vontade de Deus. A Bíblia oferece diversos ensinamentos que podem ser aplicados diretamente em nossas finanças. Quando aplicados com sabedoria, esses princípios não só nos ajudam a administrar nossos recursos de maneira eficaz, mas também nos orientam a viver uma vida de prosperidade que honra a Deus e serve aos outros. Vamos explorar alguns desses princípios fundamentais que, quando seguidos, têm o poder de transformar nossas finanças. O primeiro princípio essencial é a sabedoria. Em Provérbios 3, 13 e 15, a Bíblia nos diz que feliz o homem que encontra sabedoria, o homem que adquire entendimento. A sabedoria é considerada mais preciosa que o ouro e a prata, pois ela nos guia a tomar decisões acertadas, não apenas sobre nossas finanças, mas em todas as áreas da vida. Quando falamos de finanças pessoais, a sabedoria se traduz em entender como gastar, poupar e investir de forma inteligente. A aplicação desse princípio nos ensina a buscar educação financeira,
estudar sobre investimentos e aprender com aqueles que já conquistaram sucesso financeiro. Uma mente sábia, guiada por princípios cristãos, é capaz de tomar decisões que são benéficas não só para si mesma, mas para sua família, comunidade e, claro, para o reino de Deus. Outro princípio fundamental é a generosidade, que é uma verdadeira chave para a prosperidade. Em Lucas 6,38, Jesus ensina: "Dai, e será dado a vós." Esse é um dos ensinamentos mais claros sobre como a generosidade atrai bênçãos. Quando praticamos a generosidade, não apenas ajudamos os outros, mas também abrimos portas para novas bênçãos em nossas vidas. A Bíblia nos ensina que quem é generoso, com o coração disposto a compartilhar, experimenta uma abundância que vai além do material. A generosidade não se limita apenas a dar dinheiro, ela se reflete em nosso tempo, habilidades e recursos. O caso de John D. Rockefeller, um dos homens mais ricos da história, ilustra isso bem. Embora tenha acumulado uma fortuna enorme, ele ficou conhecido pela sua generosidade. Rockefeller acreditava que sua riqueza era uma bênção dada para ser compartilhada e usou seus recursos para causas que impactaram a sociedade positivamente. Esse é um exemplo claro de como a generosidade é uma via para a prosperidade, pois gera um ciclo de bênçãos. Por fim, outro princípio poderoso da Bíblia é alcançar equilíbrio e alinhamento de coração. Em Mateus 6:21, Jesus nos ensina que onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Esse versículo nos lembra que o dinheiro, embora importante, não deve ser o centro das nossas vidas. Ele é uma ferramenta, não um fim em si mesmo. A verdadeira prosperidade não se resume ao valor que conseguimos acumular, mas sim à maneira como usamos nossos recursos para servir a Deus e aos outros. Quando buscamos alinhar nossos objetivos financeiros com nossos valores espirituais, descobrimos que a prosperidade não é apenas um reflexo do que conquistamos, mas da nossa disposição em usar as bênçãos de maneira responsável e generosa. Isso é o que faz com que a prosperidade seja não apenas material, mas também espiritual, pois ela está integrada ao propósito divino para a nossa vida. Esses princípios, sabedoria, generosidade e alinhamento de coração, são fundamentais para quem deseja viver uma vida próspera que honra a Deus. Ao aplicá-los em nossa vida financeira, não estamos apenas buscando riqueza material, mas também construindo uma vida de significado, equilíbrio e impacto positivo para o próximo. Agora que entendemos esses princípios, é hora de observar como algumas figuras de sucesso têm aplicado esses ensinamentos e alcançado grandes resultados. Vamos explorar exemplos de pessoas que não apenas conquistaram riqueza, mas fizeram isso seguindo valores cristãos. À medida que refletimos sobre os princípios bíblicos de sabedoria, generosidade e alinhamento de coração, é inspirador ver como figuras de sucesso, conhecidas mundialmente, têm integrado esses valores cristãos em suas vidas e alcançado prosperidade. Esses exemplos demonstram que é possível conquistar uma vida financeira abundante enquanto se mantém fiel aos princípios de fé e integridade. Um exemplo clássico é Warren Buffett, considerado um dos maiores investidores do mundo. Buffett, apesar de ser um dos homens mais ricos do planeta, é amplamente reconhecido por sua postura ética e seus valores fundamentais, que estão alinhados com os ensinamentos cristãos. Ele tem uma abordagem muito simples quando se trata de riqueza: investir de maneira sensata, com foco na longevidade, e manter altos padrões de integridade. Embora Buffett não seja explicitamente religioso, ele frequentemente menciona que muitos dos princípios que segue em sua vida e em seus negócios vêm de ensinamentos morais que ele aprendeu, que estão profundamente enraizados em tradições cristãs de honestidade, diligência e prudência. Além disso, ele sempre enfatizou que o sucesso financeiro não deve ser um fim em si mesmo, mas uma ferramenta para fazer o bem no mundo. A generosidade é um valor central para Buffett, e ele prometeu doar grande parte de sua fortuna para causas beneficentes. Este é um exemplo claro de como a sabedoria, aliada a princípios éticos, pode levar ao sucesso financeiro. Outro exemplo que ilustra a aplicação dos ensinamentos bíblicos na conquista de riqueza é John D. Rockefeller, um dos primeiros bilionários da história. Rockefeller acreditava que a verdadeira riqueza vinha da capacidade de servir aos outros e dar de si para causas maiores. Sua prática de generosidade foi uma marca registrada ao longo de sua vida. Ele doou uma grande parte de sua fortuna para diversas causas sociais, especialmente na educação e saúde.
Seu compromisso com a generosidade foi tão profundo que ele se tornou um modelo de filantropia mundial. A Bíblia, com seus ensinamentos sobre dar e servir, certamente influenciou sua visão de como acumular riquezas. Rockefeller sabia que a prosperidade não era apenas para ser guardada, mas para ser usada como uma ferramenta de transformação social. O que ele nos ensina é que a verdadeira prosperidade não se mede apenas pelo que você acumula, mas pelo impacto que você causa na vida dos outros. Outro exemplo notável é Dave Ramsey, um dos nomes mais conhecidos quando o assunto é educação financeira no mundo cristão. Ramsey construiu um império de negócios baseado em seus princípios cristãos de vida financeira. Ele é conhecido por sua abordagem direta e prática para ajudar as pessoas a saírem das dívidas e a viverem dentro de suas possibilidades. Em seus livros e programas, ele enfatiza que a prosperidade financeira começa com um coração generoso, disciplina e planejamento cuidadoso. Para Ramsey, a Bíblia é uma fonte constante de sabedoria, e ele utiliza muitos princípios cristãos para educar suas audiências sobre como administrar suas finanças de maneira honesta, simples e prudente. Ele também ensina que a generosidade não é uma opção, mas uma obrigação para aqueles que desejam viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Ao longo de sua carreira, Ramsey tem ajudado milhões de pessoas a tomar o controle de suas finanças, mostrando que é possível viver de forma próspera e, ao mesmo tempo, ser fiel aos princípios cristãos. Esses exemplos não apenas destacam indivíduos que atingiram o sucesso financeiro, mas também mostram como valores cristãos como integridade, generosidade e prudência podem ser aliados poderosos na busca pela prosperidade. Eles nos ensinam que é possível não só acumular riqueza, mas também usá-la para fazer o bem e impactar positivamente a sociedade, tudo enquanto se mantém fiel aos princípios bíblicos. Agora que já entendemos os princípios bíblicos fundamentais e os exemplos de grandes figuras que os aplicaram, vamos olhar para como podemos integrar essas mesmas lições em nossa vida diária e conquistar prosperidade financeira. A ideia aqui é mostrar que, ao alinhar nossas ações com os ensinamentos de Deus, podemos alcançar objetivos financeiros sólidos e sustentáveis, mantendo nossa fé e valores intactos. O primeiro passo para aplicar os princípios bíblicos é buscar sabedoria. A Bíblia enfatiza repetidamente a importância de buscar o entendimento. Em Provérbios 4:7, lemos: a sabedoria é a principal coisa, adquire a sabedoria, e com todos os teus bens adquire o entendimento. No contexto financeiro, isso significa buscar constantemente conhecimento sobre como lidar com dinheiro, investir e administrar recursos. Isso pode ser feito por meio de livros, cursos e até mesmo conselhos de mentores financeiros. Investir em nossa educação financeira é um dos primeiros passos para construir uma base sólida e sustentável para o sucesso financeiro. Em um mundo tão dinâmico e cheio de oportunidades e armadilhas financeiras, a sabedoria é a chave para tomar decisões acertadas, evitar dívidas desnecessárias e fazer investimentos que tragam frutos a longo prazo. Além disso, a sabedoria bíblica nos ensina a agir com paciência e discernimento, algo essencial para alcançar a prosperidade financeira. A Bíblia nos diz que quem anda com o sábio será sábio. Provérbios 13:20. Ter pessoas ao nosso redor que compartilham uma visão saudável de finanças, especialmente aquelas que possuem uma forte base espiritual, pode ser uma grande ajuda em nossa jornada. O segundo princípio a ser aplicado é a generosidade. A Bíblia nos ensina que é mais abençoado dar do que receber. Atos 20:35. Ao integrar a generosidade em nossa vida financeira, vemos que não é apenas uma questão de doar dinheiro, mas de cultivar um coração disposto a compartilhar. Isso pode incluir o ato de ajudar os outros com tempo, habilidades ou apoio emocional, além de recursos materiais. A generosidade traz um ciclo de bênçãos. Quando damos, estamos mostrando que confiamos que Deus proverá nossas necessidades e, ao mesmo tempo, ajudamos a transformar a vida de outras pessoas. Uma prática importante que pode ser integrada no nosso dia a dia é o dízimo. Embora o conceito de dízimo seja muitas vezes relacionado ao ato de dar uma parte da nossa renda à igreja, ele também tem um significado mais profundo. É uma forma de mostrar gratidão a Deus pela provisão e um reconhecimento de que tudo o que temos vem dele. Ao separarmos uma porcentagem de nossa renda para dar à igreja ou a obras de caridade, estamos não apenas cumprindo uma prática bíblica, mas também cultivando um espírito de generosidade e confiança em Deus. Além disso, a generosidade nos ensina a viver com propósito.
Quando temos uma visão clara do propósito de nossa vida, nossa prosperidade financeira se torna uma ferramenta para cumprir essa missão. Ao usar nossos recursos para impactar positivamente o mundo ao nosso redor, seja através de doações, projetos sociais ou até mesmo ajudando uma pessoa em necessidade, nossa vida financeira adquire um significado maior, alinhado ao propósito divino. O terceiro princípio que devemos aplicar é a boa administração dos recursos. A Bíblia é clara em nos ensinar que devemos ser bons mordomos dos bens que Deus nos concede. Em Lucas 16 de outubro e 11, Jesus nos diz: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Isso significa que devemos ser disciplinados e responsáveis com os recursos que temos, por mais modestos que sejam. Gastar menos do que ganhamos, poupar uma parte da nossa renda e investir com sabedoria são atitudes práticas que refletem nossa fidelidade e respeito por Deus. Uma excelente maneira de começar a aplicar esse princípio no nosso cotidiano é criando um orçamento. Ter clareza sobre quanto ganhamos e quanto gastamos é essencial para evitar dívidas e garantir que estamos vivendo dentro de nossas possibilidades. A Bíblia nos ensina sobre a importância de viver com moderação e responsabilidade. Provérbios 21:20. Isso também se reflete no cuidado com nossos bens materiais, seja na casa onde moramos ou nos objetos que possuímos. A boa administração nos ensina a viver de maneira equilibrada, sem excessos, e a sempre ter reservas para imprevistos. Por fim, o princípio de alinhamento de coração é crucial. Como vimos em Mateus 6:21, onde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Ao tomarmos decisões financeiras, devemos refletir se elas estão realmente alinhadas com o nosso propósito e valores cristãos. O sucesso financeiro não deve ser uma busca egoísta, mas uma forma de glorificar a Deus e de impactar positivamente a vida das pessoas ao nosso redor. Quando nosso coração está em harmonia com o propósito de Deus, nossa prosperidade não é apenas material, mas também espiritual, emocional e relacional. Agora, com esses princípios bem aplicados em nossa vida cotidiana, podemos começar a ver os frutos de nossa fé transformando não apenas nossas finanças, mas nossa vida como um todo. A verdadeira prosperidade vai além do dinheiro, ela envolve uma vida equilibrada, generosa e alinhada ao propósito divino. Quando começamos a aplicar os princípios bíblicos para alcançar a prosperidade financeira, inevitavelmente encontramos obstáculos. A vida financeira raramente é uma linha reta. Em momentos de dificuldade, pode ser tentador desviar-se dos princípios que aprendemos, e até mesmo pensar que não estamos vendo os resultados desejados. Porém, a Bíblia nos ensina que a perseverança é essencial para alcançar a prosperidade. Em Gálatas 6:9, lemos: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos, se não desistirmos. É normal passar por períodos de desafios financeiros, como dívidas, perda de emprego ou até mesmo investimentos que não saem como esperado. O importante é não desanimar, pois a Bíblia nos ensina que Deus está conosco durante todo o processo e que Ele honra a persistência. Em Romanos 5:3-4, Paulo nos lembra que a tribulação produz a perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança. Isso significa que os desafios financeiros não são apenas obstáculos, mas também oportunidades de aprendizado e crescimento, que nos preparam para a prosperidade futura. Uma maneira de superar as dificuldades financeiras é manter o foco em nossos valores e em nossa fé. Às vezes, quando as dificuldades surgem, podemos sentir como se estivéssemos sozinhos ou que nossas orações não estão sendo ouvidas. No entanto, a Bíblia nos assegura em Filipenses 4:6-7 que devemos não nos preocupar com coisa alguma, mas, em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, apresentar os nossos pedidos a Deus. Quando colocamos nossa confiança em Deus e seguimos com ação e perseverança, Ele abre portas e nos direciona para soluções, mesmo quando a situação parece impossível. Outro ponto crucial para superar os obstáculos financeiros é manter uma mentalidade de abundância, em vez de uma mentalidade de escassez. A Bíblia nos ensina que Deus é generoso e quer nos abençoar com abundância. Conforme diz em Filipenses 4:19, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Quando estamos lidando com dificuldades financeiras, é fácil cair na tentação de pensar que não há o suficiente, que nunca vamos sair do buraco ou que as oportunidades são limitadas.
Porém, uma mentalidade de abundância nos permite ver além das dificuldades e acreditar que Deus sempre proverá o necessário para alcançar o que precisamos, se estivermos fiéis e perseverantes. Essa mentalidade de abundância também nos ajuda a reconhecer as bênçãos já presentes. Muitas vezes, quando estamos focados apenas em resolver problemas financeiros, podemos esquecer de olhar para as coisas boas que já temos: nossa saúde, nossa família, nosso trabalho, ou até mesmo as pequenas oportunidades que surgem no caminho. A Bíblia é clara ao nos instruir a sermos gratos em todas as circunstâncias. 1 Tessalonicenses 5,18. Quando cultivamos um espírito de gratidão, conseguimos manter nossa motivação e esperança em alta, o que nos fortalece para continuar nossa jornada. Por fim, a fé inabalável em Deus deve ser o alicerce que nos sustenta nos momentos difíceis. Quando nos deparamos com desafios financeiros, devemos nos lembrar que o Senhor é o nosso provedor. Em Mateus 7,7, Jesus nos ensina: pedi, e ser-vos-á dado; buscai, e encontrareis; batei, e abrir-se-vos-á. Mesmo que as circunstâncias não se alinhem imediatamente com nossas expectativas, precisamos acreditar que, ao seguir os princípios bíblicos e buscar a orientação de Deus, Ele nos conduzirá por todos os desafios. Portanto, a perseverança, a fé e a gratidão são armas poderosas para superar qualquer obstáculo financeiro. O caminho para a prosperidade não é livre de dificuldades, mas é através desses momentos que Deus nos ensina a confiar mais nele e a aprender a ser bons mordomos dos recursos que nos dá. Com essa mentalidade, com sabedoria, generosidade e fé, podemos transformar qualquer obstáculo em uma oportunidade para crescer e alcançar os objetivos que Deus tem para nossas vidas financeiras. Ao longo de nossa jornada em direção à prosperidade financeira, é essencial não apenas seguir os princípios bíblicos, mas também garantir que nossos objetivos financeiros estejam alinhados com nosso propósito maior de vida. Quando nossa visão financeira está em harmonia com o que Deus deseja para nós, a riqueza se torna uma ferramenta para cumprir seu propósito e servir ao próximo, em vez de um fim em si mesma. A Bíblia nos lembra disso em Provérbios 16:3. Confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. Alinhar nossos objetivos financeiros ao propósito divino transforma a maneira como buscamos a prosperidade e o impacto que ela pode ter em nossas vidas. O primeiro passo para alinhar nossas finanças ao propósito de vida é ter uma visão clara do que desejamos alcançar, mas sempre com a consciência de que nosso sucesso não é para nossa própria glória, mas para glorificar a Deus. A Bíblia nos ensina que devemos ter um coração puro e motivado por valores espirituais. Em Mateus 6,33, Jesus nos afirma: mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Isso significa que devemos colocar as coisas de Deus em primeiro lugar, e confiar que Ele proverá o necessário para que cumpramos nossa missão. Quando nossos objetivos financeiros são motivados por um desejo de fazer a vontade de Deus, podemos ser certos de que Ele nos guiará em direção à prosperidade, não para fins egoístas, mas para cumprir o seu plano divino. Outra maneira de alinhar nossos objetivos financeiros com nosso propósito é avaliar regularmente nossas motivações. Em 2 Coríntios 9:7, Paulo nos lembra: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com tristeza ou por necessidade, pois Deus ama quem dá com alegria. Este versículo fala da importância de agir com o coração correto, não por obrigação, mas com a intenção de fazer o bem e de servir. Ao definir nossas metas financeiras, devemos fazer uma reflexão profunda sobre as razões pelas quais queremos alcançar esses objetivos. Se nossa motivação for genuína, voltada para beneficiar os outros e para o serviço ao reino de Deus, então a prosperidade financeira será uma bênção que vem acompanhada de propósito. Além disso, ao alinhar nossos objetivos financeiros ao nosso propósito de vida, é crucial que tomemos decisões estratégicas e responsáveis. Isso significa que devemos ter um plano claro e prático, como o desenvolvimento de um orçamento familiar, a criação de um fundo de emergência e o planejamento de investimentos. Quando nossas finanças são organizadas e alinhadas com nossos valores, o caminho para a prosperidade se torna mais claro e mais seguro. Jesus nos ensinou em Lucas 14:28 que, antes de construir uma torre, devemos contar o custo para ver se temos o suficiente para concluí-la. Isso se aplica diretamente às nossas finanças. Devemos ser diligentes e responsáveis em nossa abordagem, para que nossos recursos não se esvaiam e possamos alcançar os objetivos que estabelecemos.
Uma vez que nossos objetivos financeiros estão bem definidos e alinhados com o propósito divino, a generosidade deve ser um dos pilares desse alinhamento. A Bíblia nos ensina que não devemos acumular riquezas para nós mesmos, mas usá-las para ajudar os outros. Em 1 Timóteo 6, 18, 19, Paulo nos instrui ao mandar que façam o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Quando vivemos com o entendimento de que a prosperidade não é apenas para nós, mas para ajudar a expandir o reino de Deus e servir ao próximo, nossa vida financeira ganha uma perspectiva mais profunda. A generosidade se torna a medida do nosso sucesso, e as bênçãos que recebemos são compartilhadas com aqueles que precisam. Por último, a paciência é um ingrediente essencial para alcançar a verdadeira prosperidade. A Bíblia nos ensina que não devemos correr atrás da riqueza de maneira apressada, pois isso pode nos levar ao erro. Em Provérbios 23, 4, 5, lemos: Não te fatigues para enriquecer, nem apareças com a tua sabedoria. Pois, estando os teus olhos em riquezas, elas já se afastam de ti. O foco deve ser em construir uma base financeira sólida e sustentável, através de esforço contínuo, bom planejamento e alinhamento com os princípios divinos, sem pressa de alcançar a riqueza de forma imediata. O sucesso verdadeiro vem com o tempo e o esforço, e deve ser construído de forma ética e sábia. Portanto, ao alinhar nossos objetivos financeiros com o nosso propósito de vida, garantimos que a prosperidade que alcançamos não seja apenas uma questão de acumular riquezas materiais, mas uma expressão do nosso compromisso com o propósito divino. Quando nossas finanças estão alinhadas com o propósito de Deus, experimentamos um equilíbrio entre prosperidade material e espiritual, e nossa vida se torna uma verdadeira bênção para aqueles ao nosso redor. Ao longo deste vídeo, exploramos como os ensinamentos bíblicos podem ser aplicados de maneira prática e eficaz para alcançar sucesso financeiro e prosperidade. Vimos que os princípios de sabedoria, generosidade, boa administração, perseverança e alinhamento com o propósito divino são fundamentais para a construção de uma vida financeira próspera. Esses princípios não são apenas para alcançar riqueza material, mas para viver de forma equilibrada, fiel aos ensinamentos de Cristo e de impacto positivo na vida dos outros. A chave para a verdadeira prosperidade não reside apenas no dinheiro, mas em como usamos os recursos que Deus nos dá para glorificá-lo e servir aos outros. Quando nossos objetivos financeiros são orientados pela fé e pela sabedoria divina, o sucesso não é apenas uma conquista pessoal, mas uma oportunidade de espalhar bênçãos e fazer a diferença no mundo ao nosso redor. Como vimos nos exemplos de grandes homens como Warren Buffett, John D. Rockefeller e Dave Ramsey, a prosperidade real vem quando alinhamos nossos valores com as ações, e quando colocamos Deus em primeiro lugar em tudo o que fazemos. Em momentos de dificuldades, a persistência é essencial. A vida financeira é cheia de altos e baixos, mas é nesses momentos que nossa fé é testada e nossa perseverança é forjada. Como vimos, a Bíblia nos ensina a não desanimar, mas a manter nossa confiança em Deus, sabendo que Ele proverá e nos guiará para superar qualquer obstáculo que surgir. Finalmente, ao manter nossos objetivos financeiros alinhados com o nosso propósito de vida, conseguimos não apenas alcançar a prosperidade financeira, mas viver uma vida plena e satisfatória, com um coração grato, generoso e disposto a servir. Quando buscamos a prosperidade de acordo com os princípios de Deus, nossa vida se torna um reflexo de sua bondade e de sua sabedoria. A verdadeira riqueza, como ensina a Bíblia, é aquela que vai além do material. Ela é encontrada na paz de espírito, no impacto positivo que causamos nas vidas dos outros e no alinhamento de nossa vida com o propósito divino. Se seguirmos esses ensinamentos e mantermos nossa fé inabalável, podemos confiar que Deus abençoará nossos esforços e nos conduzirá ao sucesso que Ele planejou para cada um de nós. Portanto, não se esqueça, a prosperidade verdadeira é aquela que vem de um coração alinhado com os princípios de Deus, que vive em sabedoria, generosidade e serviço ao próximo. Ao confiar nele e aplicar seus ensinamentos em sua vida financeira, você está construindo não apenas riqueza, mas um legado de fé, confiança e bondade. Continue buscando o reino de Deus em primeiro lugar e, com certeza, todas as outras coisas serão acrescentadas à sua vida. Espero que tenham gostado deste vídeo, meus amigos. Um abraço e até a próxima.